Boa noite, povo de Deus! Buenas noches! Quem tá por aí, faz um gesto, faz alguma coisa, dá um amém. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Ah, agora sim, gente. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Me confirma aí se tá tudo bem. Show, perfeito. No começo aqui o inimigo quis derrubar nós aqui, mas o Pai venceu, aleluia. Deixa eu ver quem já tá online aí. Boa noite, Rose. Boa noite, Liene. Shalom, shalom. Boa noite, Ivanete. Paz, Ivanete, como é que você tá? Dorvalina, Shalom. Azaf Medeiros. O povo no chat tá vivo aí hoje, ó. Marlonzão, boa noite. Meu Deus, Pastor Cícero Loyola. Como é que o senhor tá, meu pastor? Na bênção? Glória a Deus. Acho que é a Caroline que tá aí com essa foto aí do usuário do Zoom. Shalom, Caroline. Rejane, Shalom, Shalom, quem mais? Os câmeras abertas aí, ó, que o povo tá no game, tá online. Mauro Fonseca, Shalom Mauro, Bianca Medeiros, coisa boa. Gledson Alexandre, o Fera, a Zaf e a sala dele aí, toda arrumadinha. Quem mais tá por aí, gente? Roger, Altair, Marlon Sanders. Marlonzão brabo. Shalom, Marlon, tudo bem? Coisa boa. Técio, Shalom, Técio. Bragão, velho, Shalom Braga, tudo bem, meu irmão? Deus abençoe. Diretor Júlio César, Shalom, Julião. Coisa boa, gente. Que bom que vocês estão online aí. Vamos lá. Gente, o Pastor Cícero tá na academia, é isso mesmo, Pastor Cícero? Quebrando tudo aí, cara. Inspirou, Pastor Cícero. Deixa eu orar por você. Vamos lá. Fecha seu olho aí, vamos orar. Vamos tirar um tempo de oração com o Senhor. Pai, nessa noite nós queremos entrar na tua presença, Senhor, e em primeiro lugar te agradecer, honrar o teu santo nome, dizer o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos, obrigado por todos os projetos, obrigado por todos os planos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos filhos. Obrigado pelas nossas esposas, maridos, das pessoas que estão aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem constituído família no nosso meio. Obrigado, Pai, pelo teto sobre as nossas cabeças. Obrigado pelas nossas finanças. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia de crescermos, de aprendermos, de assumirmos, Senhor, a identidade, o real propósito do Senhor para as nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa nos perdoar nesta noite. Nos perdoar por tudo que fizemos que não tem te agradado. Nos perdoar por todos os nossos pecados, transgressões. Nos perdoa, Senhor, por todas as nossas iniquidades, Pai, aquelas que geramos, aquelas que herdamos. Que o Senhor possa, Pai, nos purificar de cada uma delas. Que o sangue do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré esteja sobre nós nessa noite. Nós declaramos, Pai, o sangue de Jesus sobre nós. Porque a tua palavra diz que ele foi ferido pelos nossos pecados e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, que o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário,
Esteja sobre nós nessa noite, nos cobrindo dos nossos pecados, Senhor, as nossas transgressões e iniquidades. Abençoe esse homem, abençoe essa mulher, Pai. Nos faça fluir no rumo do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Acelera os projetos, abre porta, Senhor, que hoje está trancada, travada, interrompida. Toda fonte que era para estar jorrando na vida dessa pessoa e não está. Toda fonte que estiver obstruída, eu te peço, Senhor, envia os teus anjos, Pai. Desobstrua as fontes da vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz jorrar água fresca. Faz jorrar água doce. Faz jorrar novidade de vida onde havia sequidão. Jorra, Senhor, nos projetos, jorra no casamento, jorra nas finanças, jorra, Senhor, no ministério, jorra, Senhor, jorra na casa, jorra na empresa, jorra, jorra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que flua o rio de águas vivas em cada uma das áreas da vida desse homem e dessa mulher. Nós clamamos pela tua presença nessa live. Clamamos para que o Senhor nos ensine. Hoje nós estamos no 27º dia do estudo de Provérbios, dia 27 de outubro de 2025. Senhor, te pedimos, Pai, nos entrega a porção desse dia, as chaves, os entendimentos. Senhor, que o texto da tua palavra possa falar conosco, que ele não seja somente um livro, mas que seja vivo, capaz de nos trazer entendimento, virar entendimentos dentro de nós, nos tirar de prisões mentais, nos fazer fluir, Senhor. Quebra padrões, Pai, familiares, quebra padrões de identidade. Senhor, e a gente abre mão nesta noite da identidade que criamos por padrão, por sociedade, por família, para acessar a identidade do Senhor para nós. Acessamos nessa noite a identidade do reino. Acessamos nessa noite a identidade de Cristo, Sabe, a mente de Deus falou Cristo. comigo. Vai. Acessamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, o entendimento, o coração de Cristo para nós. Que o Senhor possa, Senhor, nos alinhar à tua visão, nos alinhar ao livro que o Senhor escreveu sobre nós, nos alinhar ao teu coração. Alinha, Pai, as nossas ações, a nossa visão, quebra aquilo que nos aprisiona em uma visão mundana, uma visão familiar, uma visão escassa, e que o Senhor possa nos entregar hoje o acesso à mente de Cristo. Entrega, Senhor, para esse homem, para essa mulher, uma mente nova, uma mente fresca, uma mente nova. Eu profetizo já no início dessa live que você receba hoje uma mente nova, renovo na sua mente, no seu entendimento, renovo no seu coração, renovo no seu coração, que você receba um coração novo nesta noite. Um coração novo, um coração fresco, que os corações de pedra, corações apedrejados, corações esfriados, corações feridos, sejam hoje substituídos por corações novos nesta noite, Pai. Que o Senhor possa enviar anjos, Pai, das salas dos órgãos no céu e entregar, Deus, órgãos novos, corações novos para esse homem, para essa mulher. Em nome de Jesus Cristo, que a gente sinta com o teu coração, que a gente possa tomar decisões com a tua mente e agir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, naquilo que o Senhor já tem liberado para cada um de nós nessa noite. Nós oramos e te agradecemos, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém ou não amém? Você pode digitar um amém aí, um glória a Deus, eu tomo posse, eu recebo. Faz alguma coisa aí pro Senhor. Amém? Glória a Deus. O povo tá aí vivo. Olha aí. Você que está nos assistindo também no YouTube, já digita aqui agora, eu recebo, eu tomo posse. Que essa mesma unção transcorra os algoritmos, transcorra o tempo, e eu não sei em que dia você está assistindo essa live, eu não sei que horas que você está assistindo essa live, mas que aquilo que está sendo liberado aqui no nosso meio agora, no reino do Espírito, se manifeste aí agora também na sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós temos uma live extraordinária marcada. Por quê, Pastor Michel?
porque hoje nós preparamos algo muito especial para vocês. Nós preparamos hoje. Shalom, Diego. Shalom, shalom. Diegão tá aí, gente. Ó, se tiver alguém aqui de Balneário Camboriú, escuta, viu? Escuta, escuta, escuta. Diego, Marlonzão, quando você vier aqui, eu vou te levar lá no Diego. Diego, quando você for em Uberlândia, eu vou te levar lá no Marlon. Pra vocês trocarem ideias. Diego, Marlon, também tem um sushi aqui em Balneário. Cara, o melhor sushi delivery que eu já comi na minha vida, tá? Então você que é aqui de Balneário. E falando de sushi, hoje tem um japa aqui pra nós, ó. Aleluia. Ô, Diego, bota depois seu Instagram aí no chat, ó. Tem gente perguntando já aí, ó. A Ana é de. Eu sou de BC, ó. É Toro Sushi Delivery o nome, tá? Não tem lógica esse negócio. É padrão FIFA de qualidade, só o fato de você receber, você já entende o negócio. Quando você receber, você já vai entender o que eu tô falando. Depois, quando você sentir o gosto, então aí já era. Japa, o cara é brabo. Hoje nós preparamos algo muito especial pra vocês. Hoje nós vamos fazer a live num trio. Um trio pesado, um trio forte. Eita, que eu já tô com expectativa, viu, Aires? Nós vamos ler o texto, Provérbios capítulo 27. Olha só, gente, hoje a gente termina. Ó, o Diego colocou o arroba aí, gente. Você que é de Balneário e região, já segue ele lá, já chama, vai pra cima, dá mole não. É o seguinte, zeramos a conta, Aires. Hoje já é 27 e 27, amanhã 28, depois 29. Então, até ontem nós fazíamos 2 capítulos por dia. Hoje nós faremos um capítulo apenas, capítulo 27 de Provérbios, para dia 27 de outubro. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Se está aqui pela primeira vez, coloca eu aí no chat, deixa eu te conhecer. Se existe. Olha aí, ó. Giovana Caroline. Giovana, de onde você é? Diga a cidade que você está falando. Ó, o Enoque aí também, ó. Primeira vez. Coisa boa, gente. Giovana de Brasília. Que coisa boa. Cícero, primeira vez também. Débora, primeira vez de Brasília também. Que bom que vocês estão aí. Todos os 31 dias, gente, estão ficando salvo, tá ficando gravado lá no YouTube do pastor César Zanoni. A Nair também, primeira vez. Muita gente, primeira vez. A Thalita Nunes, primeira vez. Da Flórida, seja bem-vinda, Thalita. Deus te abençoe. Mais gente de Brasília, ó. Coisa boa, gente. Brasília entrando em peso. Bom, todos os dias estão ficando gravados, tá? Lá, ó, a Adriana também de Brasília, lá no YouTube do Pastor César. Nós fizemos uma live por dia, 31 dias de Provérbios, 31 dias de outubro. Provérbios a gente lê um capítulo por dia para que seja lido dentro de um mês. Então, ó, a Anaís estava lá na conferência com a gente, coisa boa, bênção demais. Ah, então que vocês possam assistir lá também, todos os dias. Todos os dias nós tivemos várias pessoas que passaram por aqui dentro desses 31 dias de provérbios para empreendedores. Então tem muita coisa boa. Você que participou, quem participou aqui todos os dias, coloca aqui no chat. Você que participou todos os dias. Ó, o Aires participou todos os dias. Olha aí, Caleb todos os dias, Adriano todos os dias, Rejane todos os dias, Braga todos os dias. Eita, gente, parabéns para vocês. Olha aí, ó, Flávia, Marcos todos os dias, Ieda todos os dias, Darlin todos os dias, Luísa todos os dias, Rose, Cláudio. É isso aí. Ó, teve gente que participou metade ao vivo e outra metade no YouTube. Você que participou todos os dias, eu tenho certeza que você tem testemunhos extraordinários do que você aprendeu aqui. Então, você que está chegando agora, começando hoje, que você possa assistir os dias que estão lá e nos acompanhar nos próximos dias, para a gente terminar junto, tá? Todos os dias, às 18 horas. E você também pode compartilhar o link da nossa comunidade, se você quiser. Pastor Michel, eu quero botar o pessoal lá da minha igreja na comunidade. Quero botar o pessoal. Quero compartilhar o link da comunidade para convidar pessoas.
Fique à vontade. É só solicitar. A gente viu o link da comunidade para você. É aberto a todos. Você pode colocar quantas pessoas você quiser. Amém? É um estudo bíblico, a gente está sempre estudando junto. Isso vai trazer crescimento para o corpo de Cristo como um todo. Vamos para cima? Eu já quero chamar aqui o nosso primeiro convidado da noite. Airão, nosso primeiro convidado da noite não é você. Nosso primeiro convidado da noite, eu preparei algo para você, Aires Narita. Você tá achando que vai ser rasinha essa live hoje? Hoje nós vamos contar com a... Estica, estica o airão. Vamos esticar. Hoje nós vamos contar com a presença do Monstersauro da Cavalolândia, o Ixi, Marcelo com dois L's, o Antunes que não arrega. O homem é brabo, é forte. Ele é quem. Ele inventou o estilingue de Jeová. O homem quem estica. Ele sabe esticar. Você não tá entendendo? Então nós preparamos algo especial. Cadê você, Marcelo Antunes? Fala comigo. Boa noite a todos. Pastor Michel, isso aí é só para mesma proporção. O Aires, que hoje, 7 horas da manhã, já estava me chamando, querendo me alugar com problemas. Então hoje, Airão, eu vim aqui na live para te esticar, viu? E vou aproveitar para dar um ai, quebra ai, de ai. gelo. Matheus Caxias, parabéns pelo seu aniversário, que Deus te abençoe, Ô, que o Senhor Mateusão? te abençoe e te guarde, que o Senhor faça levantar o rosto sobre ti, que sobre ti ele levante o rosto e que ele te dê a paz, tá? Que as bênçãos do Senhor possam te perseguir e te alcançar, e que a sua vida esteja alinhada sempre na direção do propósito de Deus para a sua vida, para a sua história. Aquilo que você pensava que vinha para a sua morte, que Deus possa transformar em vida, porque Ele é o Deus que transforma maldição em bênção. Ele é aquele que diz que diante dele até a tristeza tem que saltar de alegria. Então você possa receber da parte de Deus, tá, meu irmão? Graça, favor, sabedoria e que você possa adentrar nos seus melhores dias, tá bom? Feliz aniversário, Matheus. Você achou que eu tinha esquecido de você, né? Pastor Michel, é com você. Obrigado, Marcelo. Bora pra cima. Parabéns, Matheus. Deus te abençoe. E vamos nessa. Airão, agora a gente pode começar, Airão. Agora a gente pode começar. Vamos fazer um bate-bola O bem tanto legal. que eu, o tanto que eu alugo o Marcelo Antunes, meu Deus do céu. Você tá no Nossa sal hoje. Senhora. Eu alugo com força, mas é com força, com Se ele resolver determinação. descontar, Airão, hoje você tá no sal. E você sabe que eu tenho muita proximidade com esse rapaz, né? Mas Sim. muita proximidade com ele, que eu gosto muito dele. Por notar nuances até no humor dele, às vezes. Né? Eu chego e falo, Antônio, hoje você tá. E o nosso evento, final de semana passado, consumiu a energia do Antunes de uma maneira que vocês não conseguem entender, né? Aí a paciência do Antunes estava igual língua de grilo, né? Curtinha, curtinha. E hoje de manhã ele já estava recuperando disso. E mesmo assim eu liguei para ele para poder dar problema, porque eu não resisti, não teve jeito. É desse jeito, Airão. É desse jeito. Eu vou te falar, tá? Não foi só a do Antunes, não, meu irmão. O trem sugou, sugou. Eu saí daquela conferência assim, meu Deus. Claro que junta o físico, junta o espiritual. O bom é o seguinte, já pega essa chave aqui, ó. A gente já tá falando de provérbios para empreendedor. Você que é empreendedor, já pega essa chave aqui. O ruim é cansaço, esgotamento sem resultado. Você cansar e não ver resultado, irmão, tem que ter muita resiliência para continuar. Agora, cansaço, drenado, exaustão com resultado, é uma noite de sono, duas, você já tá on de novo, e o chicote estralando para honra e glória do Senhor. Então a gente tá cansado, mas muito feliz com tudo que aconteceu. Nós até hoje estamos recebendo testemunhos de pessoas que tiveram as vidas marcadas naquele ambiente. Então, chave para você. Está cansado? Não para. Descansa. Cansaço não determina parada. Cansaço determina tempo de descanso. Tira uma noite de sono, desliga o telefone um dia, dois, retoma, vai para cima. Fechou? Vambora, vamos ler o texto?
Provérbios, capítulo 27. Estou na versão NVI. Vamos seguir. Vai ser bênção. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Meu Deus. O rancor é cruel e a fúria é destrutiva. Mas quem consegue suportar a inveja? Versículo 5. Esse aqui tá brabo hoje, hein? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mal, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Versículo 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Jesus amada. Que versículo, Jesus. Versículo 15. A pessoa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Não tem como. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Versículo 18. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas quem prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura no leite de cada cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas. Que texto maravilhoso, hein, gente? Que texto extraordinário, meu Deus. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Antunes, vocês já conhecem, e com o Aires. O Aires, gente, é diretor na Sete Capital, diretor de TI. Aires, antes da gente discutir o texto, eu queria que você se apresentasse. Quem você é, o que você faz, quanto tempo você está na Sete, de forma, claro, resumida. Galera, eu sou o Aires, vulgo Aires Chandre de Moraes, né? Que o povo tira sarro. Acho que é a falta de cabelo, né? E leva a isso. E eu tô na Sete Capital desde o final
se minha memória não me falha. Somos hoje, porque a Sete já era uma empresa que já tinha se iniciado bem quando eu entrei na Sete Capital. Nós já tínhamos já o Greco, o Nassim, o pessoal cuidando muito bem da central. Nós tínhamos aí, na época era o César que cuidava do comercial todo, né? Acho que o Michel caiu ali, hein? Voltou, voltou, voltou. Michelzão caiu. É, é, voltou. Inclusive, Michel, eu não sei se você estava me cumprimentando no começo, minha internet caiu ali no começo, eu fui rude. Você me desculpa, viu? Descansa o coração, meu irmão. Eu estava com a tela travada, né? E de lá até aqui, foi uma construção muito grande na minha vida. Porque quando eu entrei na Sete Capital, eu me sentia a última bolachinha do pacote, né? E o que a Sete Capital me deu de lá até aqui foram coisas que eu não conseguiria adquirir sozinho. Foram coisas que eu adquiri porque eu estive na Sete Capital, entendeu? Inclusive, olha como é interessante, né? Eu sempre fui uma pessoa muito bem-sucedida na vida. Não dinheiro, porque eu não sou rico. Quem me conhece sabe que eu não sou rico. Eu sempre fui muito bem-sucedido porque eu sempre tive amigos muito bons. O meu círculo sempre foi um círculo muito bom, muito confiável. As pessoas que estão sempre andou comigo são pessoas assim de uma qualidade ímpar, né? E a pessoa que conquista muito, que inclusive aqui esse provérbio até fala disso um pouco, ela não dá tanto valor a certas coisas. Olha lá o Christian falando atrocidades ali no chat. A pessoa que conquista muito, a pessoa que tem muito, ela acaba perdendo um pouco do brilho das coisas, né? E eu sempre, tudo que eu quis na minha vida até hoje, eu conquistei. Isso não é mitidez, não é mitidez, isso é uma verdade. E vocês também têm a mesma capacidade. É só não querer demais também, né? Se você quiser muito, também é pesado. E o que a Sete me ensinou, todos os ensinamentos que eu tive com os meus mentores dentro da Sete Capital, que eu tenho dentro da Sete Capital, todos os diretores, eu tenho eles como meus mentores, né? Julião, Leandrão, Greco, Antunes, Nossa Senhora, Antônio, você tá louco. O que eu aprendi com essa galera é muito mais que ouro. Eu tô na fase do chorão, olha aí. É, é interessante que quando surgiu aí a época da pandemia, muitas coisas aconteceram na minha vida que são muito longe do meu controle. E o que eu aprendi dentro da Sete Capital salvou o resto da minha vida toda. Ó, que louco. E não foi dinheiro, foi o conhecimento, entendeu? A sabedoria que eu pego com o Didi, às vezes, a esperteza, eu ligo para ele e falo, Didi, eu tô com esse problema aqui, me ajuda. Com o Julião, com os meninos todos. São coisas que foram problemas que eu fui enfrentando nas minhas outras empresas, e não é essa quantidade toda de empresas que o Christian falou aí, não, é mentira. É, E que na hora que eu fui enfrentando esses problemas, eu fui, sabe, então, caraca, mano, coisas que eu critiquei muito fortemente, muito veementemente, o Greco, que depois eu vi que a sabedoria dele, mesmo sem nenhuma explicação, eu fui contra o que ele fez várias vezes. Eu falava, caramba, seu cabeçudo. Meu, eu e o Greco, a gente briga muito, é impressionante. Não sei se ele tá aí hoje. A gente briga muito, mano, é impressionante. Tá aí, tá aí. Olha lá, tá ali o Greco.
São coisas que me trouxeram muita. Me trouxe, me salvou literalmente. Então, eu até acho. Por que que eu acho interessante essa coisa do conhecimento? Hoje eu vejo isso. Antigamente eu não via, não. Porque na hora que você está recebendo conhecimento, na hora que você está passando por aquela situação, na hora que você está passando, você não, você não dá valor nenhum. É mal barato. Você nem ouve. Na hora que a pessoa fala aquela frase, você vai contra. Na hora que, de repente, o Antunes toma uma decisão e eu falo, puta, você é foda, não faz isso, mano. Que merda é essa? Depois você vai ver, na hora que você for mais crescidinho, que você olhar para debaixo do braço, tiver lá dois ou três pelinhos, que você for mais adultinho, você vai ver que você vai usar, entendeu? E é interessante o tanto que a Sete Capital não ensinou. E eu acho muito importante deixar claro que hoje nós somos quem nós somos com muito sangue. O Greco que está aí, ele vai lembrar. Na época que tinha fila para ligação. Você lembra disso aí, Greco? Que a gente falava, peraí, que tem três na fila. O Nassim, o Greco. Hoje nós somos nós somos uma empresa muito consolidada, né? Mas teve muito sangue. E, e eu acho que minha história na Sete Capital é mais de aprendizado. Eu recebi muito mais do que o que eu doei. E aí nós estamos hoje aqui, do tamanho que nós estamos. A história basicamente é essa. Não vai muito longe disso, não. Né, negado? Cadê o Fala, Marcelo Antunes Aires. aí para me ajudar? Pastor Michel, deixa eu Por falar favor, por aqui. favor. Já que o Aires pediu para eu ajudar, eu quero dizer o seguinte: a primeira coisa é o seguinte, Aires, você vê aqui as manifestações de carinho pela sua pessoa aqui no chat, né? São diversas aí, muitas pessoas falando sobre o que elas sentem a respeito, né? E você é o seguinte, você falou de uma coisa, e vocês que estão aí, que podem até talvez não estar entendendo nada, vão começar a entender muito bem o propósito do que está acontecendo aqui nesse provérbio. Porque esse provérbio ele fala sobre uma essência que daqui a pouco eu vou estar descortinando isso para vocês. Mas quando você falou, Aires, a respeito dessa questão, né, que a sete foi um instrumento de Deus e lá na pandemia, tudo aquilo que você aprendeu, você foi salvo, né, por essa empresa, eu quero te dizer que a sua iniciativa está salvando pessoas. Porque essa ideia de fazer provérbios aqui foi sua. Um dia você conversou com o César e falou: César, eu acho que você deveria fazer um estudo de provérbios aí com os diretores da empresa, e acabou que isso se estendeu aí para os seguidores do pastor César, né? Que é assim, para a gente ele é o CEO, o fundador da Sete, ele é o CEO da empresa e é o pastor, né? E um amigo. Então, ele consegue vestir de várias roupas ao mesmo tempo, né? E todas elas cabem muito bem nele. Então, isso é uma coisa que é extraordinária. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção em 2019, quando eu tive sentado lá naquele madeiro de Florianópolis, quando eu era apenas um treinador, né, um mentor ali que dava 2 horas de mentoria para a empresa, só isso. A gente senta naquela mesa ali de Florianópolis, do Madeiro, para organizar o workshop da empresa, e ali eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente. E ali eu vi tanto que você também carregava uma verdade, que era a verdade desse relacionamento da amizade que você já tinha com o César de muitos anos, que é uma amizade que vem desde a infância. Então eu quero te dizer que você, ainda que você não perceba, mas você é um instrumento usado por Deus. Ainda que você não saiba, que você não consiga visualizar isso, assim como um dia aquilo que foi gerado dentro da empresa pode ter sido uma tábua de salvação para você na pandemia, você agora foi usado extraordinariamente por Deus para que esses 31 dias de provérbios fossem feitos. Eu quero te dizer que pessoas estão sendo resgatadas por isso. Porque às vezes eu aprendi uma frase uma vez que ela é muito forte. E essa frase ela diz que o nosso comum pode ser o extraordinário de alguém.
Aquilo que é comum para a gente pode ser extraordinário para o outro. Talvez um conselho que para a gente pode ser tão ínfimo, para outra pessoa aquilo pode ser a resposta que ela precisava. Às vezes, uma palavra de sabedoria que é liberada aqui dentro desses provérbios pode ser uma resposta que a pessoa está buscando há dias, há semanas. Gente, e Deus usa essas coisas, né? Porque Deus, na sua diversidade, ele faz isso. Eu vou comentar uma coisa com vocês aqui, porque eu gosto dessa ideia da inteligência vivencial, menos teoria e mais prática. Hoje mesmo eu tive. Quem conhece aí a Bispa Jaque? Ela me chamou para almoçar e falou: Olha, queria que você chamasse tal pessoa. Eu falei: Tá bom. Eu fui lá, arquitetei lá para chamar tal pessoa. E aí, tá, Arlene, eu fui lá almoçar, eu e a bispa e a tal pessoa. Aí a tal pessoa virou e falou assim: Tem 2 semanas que eu estou orando pedindo a Deus uma resposta. E você está vindo com a resposta que eu precisava. Então, às vezes, o fato da gente ouvir algo e se colocar na prontidão para realizar aquilo vai ser uma resposta para a vida de alguém. Então eu queria só começar dizendo assim, Ares, que assim como um dia aquilo que você aprendeu foi resposta para alguém, eu tenho certeza que esses provérbios também estão sendo resposta para a vida de muitas pessoas. Porque isso aqui, gente, é uma coisa ilimitada, isso aqui vai a um nível que a gente às vezes perde o controle. Exemplo, teve um dia desse que apareceu para mim lá no YouTube, uma das lives aí dessa de provérbios. E quando eu fui ver, a live já tinha mais de 8.000 visualizações lá no YouTube. Então, às vezes, isso aqui vai alcançar alguém lá em 2030 e você não sabe, por causa de uma iniciativa que foi tomada, né? Então, eu quero te dizer que isso para mim é uma coisa muito importante e que você também, e aí daqui a pouco eu vou só fazer esse comentário, vou devolver para o pastor Michel para que a gente possa entrar na didática de Provérbios, e aí eu vou explicar o porquê que tudo isso que a gente está falando aqui vai fazer muito sentido. Mas eu queria dizer o seguinte: o Aires, apesar de ser um cara de exatas, porque ele é diretor de TI, né? Tecnologia da Informação, apesar de ser um cara de TI, ele é o TI mais humanas que eu conheço. Porque é um cara que tem uma leitura de ser humano fabulosa, incrível. É uma pessoa que eu também aprendo muito com o Aires. Todas as vezes que eu converso, é um cara que tem visão de negócio, é um cara que tem uma visão estratégica, ele tem visão de pessoas, ele conhece sobre gente, ele tem visão de liderança. Então é um cara muito completo. Então, Aires, você também é um presente para todos nós aqui, não apenas que estamos na sete, mas pessoas que convivem com você e têm a oportunidade de no dia a dia, né, ter esse acesso. Então quer dizer que você também é um presente de Deus, não só para a minha vida, mas para a vida de muitas pessoas que fazem parte dessa empresa e que vai ser instrumento aí ainda mais utilizado, cada vez mais nas mãos de Deus, tá? E hoje, gente, só para vocês entenderem o quanto que esse Airão, ele gosta de bagunçar o coreto, até o Fernando Tupan veio assistir a live hoje. Ai, 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 olha a responsabilidade, hein, meu? Hoje eu tô com aquela Meu corda que o Deus. César falou ontem, não é, A ô, corda Michel? de Mardoqueu. É, não, hoje, né, eu começo a dar exemplo aqui, só vou, né? Só Só vou dando nó, colocando a só corda no meu enrolando. pescoço, só dando nó no meu pescoço. E acho que eu queria complementar aqui no Antunes, obrigado, viu, Antunes? O Antunes é danado demais. Eu queria complementar que, não sei se vocês notaram o quanto que a gente dá ouvidos para quem tem, para quem viveu aquilo, para quem tem experiência na coisa, para quem já conseguiu alcançar coisas que às vezes nós queremos alcançar. Eu acho muito importante aqui o estudo de provérbios, porque quando você começa a ler provérbios, eu comecei a entender a coisa da revelação. Precisa tentar martelar na minha cabeça que não vai entrar de jeito nenhum. A coisa da revelação com a leitura realmente da Bíblia. Porque quando você começa a ler provérbios, você literalmente começa a lembrar de coisas que você passou na sua vida, literalmente. E o Provérbios para empreendedores é muito poderoso, porque para quem tem negócio há muito tempo, você começa a ler Provérbios, você começa a lembrar de problemas que são lá da época do bufão, e que você nem lembrava mais. Você fala: "Putz, eu passei por essa experiência. Como que eu resolvi essa experiência? Eu resolvi dessa maneira." E a ideia de trazer esses 31 dias de Provérbios é mais para esse lado de pegar pessoas que são muito experientes naquilo que elas fazem e discorrer do texto bíblico para vocês aí das experiências que eles tiveram. E como eu comecei aí
falando sobre a autoridade que as pessoas têm, vocês gostariam de ouvir pessoas com autoridade, acho que não tem ninguém mais autoral na vida do que Papai do Céu, para poder você estar utilizando a palavra dele como autoridade. Não é não, Pastor Michel? Cadê o Michelzão? Tá na área? Tá ficando gostoso isso aqui, Airão. Tá ficando gostoso. Deus tá Ai, falando aqui de Michelzão. forma extraordinária, meu irmão, hoje. De forma extraordinária. Olha aí. Eu queria só Ah, complementar com o que então. você está falando, porque você Hum. imagina, quando o pastor César lançou para mim, falando, Michel, nós vamos fazer o Provérbios lá pro pessoal do grupo da diretoria. Vê aí como é que vai fazer, estrutura isso aí e me diz como é que a gente pode fazer. Eu quero ver todos eles na tela, eu quero interagir com eles, e é isso. E, e aí eu falei, pastor, poxa, já que a gente já vai fazer, vamos abrir para a empresa toda? Ele falou, cara, já que a gente vai abrir para a empresa, então vamos abrir para o Instagram, vamos abrir para a comunidade. Falei, pô, perfeito, cara, vamos abrir para todo mundo. E a gente faz voltar para empresários, para empreendedores mesmo, até para trabalhar a mentalidade das pessoas. Você tem noção que essa ideia que você teve, né, esse pedido que você fez, nós estamos aqui, eu tô aqui com o canal do YouTube do Pastor César aberto. O primeiro provérbio já tá com 15 mil visualizações. Caraca. Ou seja, mais de 15 mil pessoas já assistiram uma dessas lives que foi um movimento que saiu da sua cabeça aí, sabe? De uma ideia que você teve, de um posicionamento. Então, eu quero falar para todos vocês, não retenham as ideias, não retenham pedidos, não retenham a coisas que o Espírito tem lançado como sede nos seus corações. Porque aquilo que você pensava que era somente para você já abençoou, se eu somar aqui todas as pessoas, bem mais de 100 mil pessoas. Todos os dias a gente tem aqui um pouco mais de 100 pessoas. O número que a gente vê aqui não representa a realidade, porque tem gente que vai entrando e saindo o tempo inteiro. Nossa média que o Zoom mostra aqui é de mais de 170 pessoas por dia, entre saídas e entradas. Então, nós temos. Cara, se a gente somar quantas pessoas passaram por aqui, hoje no Instagram, no YouTube do Pastor César, mais de 1.230.000 pessoas. No Instagram, mais de 1.100.000 pessoas. Pessoas que vão ter a oportunidade de ver isso aí por muitos anos, né? Por suas vidas. Então, bom, eu queria começar com isso. Uma ação move o destino de muitas pessoas. E nós temos aqui comentários de gente. Depois você entra lá pra você ver. Comentários de pessoas nos vídeos maravilhosos, assim, que fazem muito sentido. E são pessoas que nem têm noção que foi uma conversa entre você e o SESI que era para sair ali algo somente para a diretoria da empresa, um grupo ah, seleto ali de pessoas, mas algo que foi expandido até por uma mentalidade de generosidade do pastor César também, né? Vamos fazer para todo mundo, vamos alcançar mais pessoas. É Então, uma coisa boa. E inclusive, o dia de hoje é pesado, porque já começa com o divino não conte com o ovo no fiofó da galinha, né? é isso aí. Manda ver aí, Michel. Vamos pra cima. É isso aí. Eu queria começar lá pelo meio, porque enquanto você falava, eu me veio à mente dois versículos desse Provérbios. O primeiro é o 27:17 e o segundo é 19. O 17 vai dizer assim, já anota aí, gente, porque Deus vai falar muito com você hoje. O 17 vai dizer assim, ó, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, enquanto o Aire estava falando do grego, é, é assim, nós precisamos entender que as relações, elas são literalmente isso. Relacionamentos certos, pessoas que estão na mesma visão, no mesmo propósito, relacionamentos corretos. Literalmente, são aceleradores de destino, aceleradores de crescimento. Isso não quer dizer que as pessoas são obrigadas a concordar com tudo que você faz. Pelo contrário, o confronto entre amigos, a Bíblia vai dizer que é o ferro afiando o ferro para que isso seja acelerado, esse crescimento seja rápido. Pensa o seguinte, e já anota essa chave em nome de Jesus. Sozinho, já o povo tá vivo no chat aí, gente. Vai participando no chat aí. Você que tá on, vai participando aí. Presta atenção, sozinho você constrói projetos, você constrói ideias. Sozinho você faz muita coisa. Mas com as conexões corretas,
com as amizades corretas, com as alianças certas, você não constrói projetos. Com as alianças corretas, você constrói legados. Você muda histórias, você muda destinos. Então, que você possa entender nessa noite que Deus ele posiciona pessoas para te afiar. Então, não queira andar só com pessoas que vão te bajular. Não queira andar só com pessoas que concordam com tudo que você faz. Não queira andar com pessoas que não têm coragem, às vezes, de te confrontar, de te ligar para discutir com você. Isso aqui é provérbios para empreendedor. Você precisa entender. Você precisa se cercar de pessoas que te esticam. E Deus vai posicionar pessoas para te afiar. Pessoas que vão te levar a níveis que você não alcançaria sozinho. Que você não seria capaz de chegar se não tivesse alguém que te esticasse. Então, que você possa investir em relacionamentos de forma intencional. Mantenha pessoas perto, pessoas que têm a capacidade, né, de te esticar, de te fazer crescer, de te avançar. E o versículo 19, Aires, complementa isso. Porque ele diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos de verdade. Aqui fica brabo. Aqui nós derruba a live. Aqui fica brabo. Pega essa chave, gente. E eu já passo pro Muito Aires louco. pra gente fazer um bate-bola. Olha o que esse texto está dizendo. Eu vou ler de novo. Versículo 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos de verdade. Deus, gente, pega isso aqui. Tem alguém vivo aí? Vocês estão muito parados na minha câmera aqui. Tem hora que eu tô pensando que a internet até caiu. Sacode, dá um glória. Faz assim, ó. Faz alguma coisa pra Jesus aí, ó. Isso aí, gente. Meu, a cada 30 segundos vocês têm que fazer alguma coisa assim, ó. As Porque senão cambalhotas, né? As cambalhotas. dá alguma coisa aí, meu povo. Senão nós fica pensando que você tá travado aí na tela, varão. Escuta isso aqui, ó. Pega essa chave. Eu vou até mutar o microfone aqui que tá aberto pra gente não ter isso aí. Vambora. Olha, estou aqui absorvendo, que bom, glória a Deus, é isso aí. Olha o que que esse texto está dizendo. Deus, ele não trabalha na imagem, gente. Para de olhar para o externo. Para de olhar para pessoas que só te bajulam, que só estão na mesa concordando, que só estão balançando a cabecinha. Não, 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 não. Deus, ele não olha para o externo, Deus olha para a essência. O Antunes, quando falou essência, eu falei, meu Deus, o trem vai ficar pequeno aqui hoje. Deus ele não está olhando para o externo, Deus ele está olhando para a essência do coração. A liderança verdadeira, ela não nasce de uma performance. Você que está aí que digitou essência, ó, usuário do Zoom que digitou essência, escuta isso. A liderança verdadeira, ela não nasce, Ares, de uma performance. Pelo contrário, ela nasce quando a gente consegue dizer que o interior daquela pessoa foi transformado. Você pode ser um líder extraordinário de impulsionar pessoas a resultado, performance. Mas eu vou te dizer, se você for um líder só de performance, a sua liderança é rasa. Porque líder que é líder de verdade transforma a vida das pessoas. O líder que é líder de verdade, ele transforma o interior, a essência das pessoas, transforma comportamento, transforma caráter, transforma, porque as pessoas passam a se inspirar em você. Então, o que está no coração das pessoas. Diego, você tá aí onde, Diego? Escuta isso aqui, ó. O que tá no coração das pessoas, ele inevitavelmente vai transbordar nos frutos. O coração é como se fossem as raízes. Os frutos, são determinados pelas suas raízes. Então, preste atenção. Qual é a área da sua vida que não está fluindo? Qual é a área da sua empresa que não está fluindo? Qual é a área da vida dessas pessoas que você cuida que não está fluindo? Olha não para o fruto, olha para a essência. Olha não só para o externo, olha para a raiz. Começa a tratar as raízes das pessoas. Começa a tratar aquilo que está no oculto. Começa a tratar aquilo que está, sabe, lá no escondido. E você vai ver os frutos das pessoas sendo transformados. O Aires falou: eu muito mais recebi do que entreguei. Só que quando você olha para a entrega do Aires, a entrega, eu digo profissional, você fala, cara, esse cara é um gênio. Esse cara é de um resultado extraordinário. Esse cara é de uma performance absurda. A empresa hoje chegou no patamar que chegou por conta da estrutura que esse cara criou.
O ponto que a gente tem que entender é o que que embasa essa fala do Aires? O que embasa essa fala do Aires é a liderança que transformou a essência, o interior, que sustentou, que criou base, que fez o cara permanecer dessa forma, crescer, que fez o cara ser transformado. Então, a gente às vezes fica olhando muito para a performance das pessoas. Cara, não olha só para o fruto, olha para a essência, porque quem tem fruto, mas não tem raiz, não se sustenta. É fruto com prazo, é fruto com tempo para acabar. Marcelo Antunes, Airão, por favor, deixa Deus usar vocês aí. E o Antunes que precisa ser usado. O Antunes, ele é forte nessas coisas. Mas uma coisa que você falou que é interessante, Michelzão, hoje em dia, com essa coisa da informação muito fácil, né? A informação é muito fácil. Você liga o YouTube e você tem informação. Eu noto, principalmente nos mais jovens, né? Não que eu seja velho assim, porque eu também sou jovem, né, Michelzão? O quê? 25, 26 anos de idade no máximo. De sete É, capital. é, cada perna, né? Eu noto que a galera não. Quando eles procuram uma autoridade para a vida delas, uma autoridade para poder eles seguirem, né? Para eles serem seguidores, eles não estão procurando mentores. Eles estão procurando pessoas que confirmam a ideia torta deles, né? Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, né? Porque o mentor é aquele cara que vai falar aquele negócio que você não quer ouvir, entendeu? O mentor é aquela pessoa que vai falar, "Ô, deixa eu te falar um negócio aqui, né? De verdade. Isso aí não vai dar bom, não, né? Isso aí vai dar errado." Tanto que é notório, até as pessoas que me conhecem dentro da Sete Capital, eu tinha mania de fazer muito, entregar muito, fui entregando, 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 entregando. E muito do que eu fazia não era nem utilizado, porque não existia função real na mão da pessoa que está lá no chão da fábrica, entendeu? Na minha cabeça sonhadora existia uma função e era incrível, mas não era utilizado, literalmente não era utilizado. As coisas que hoje são utilizadas dentro da Sete Capital são coisas que eu tive que ouvir muito não. Eu tive que ouvir muito essa ideia sua é ruim demais. É porque a pessoa é educada, né? A galera é educada, a galera, né? Eles encontram palavras doces para dizer que o seu projeto é uma bosta, né? Mas muito do que economizou assim da nossa energia lá dentro do departamento de TI foi pegar o telefone e falar com o Braga, por exemplo. Falar, ô Bragão, como é que você tá, nego? Não sei nem se o Braga tá aí hoje. Você tá aí, Bragão? Manda um oi no chat aí, Braga. Manda um negócio aí, Braga um tá on coisa. aí, Manda mano. manda um coração pra mim, Braga, pra poder aquecer o nosso relacionamento. Ah, o Braga tá aí, mano. Não mandou o coração, vocês viram, né? Esses caras são. O amor é baixo. Ah, agora ele mandou uma coisa boa lá. O Bragão tá lá. Ligando pro Greco e o Greco falando, ai, o direcionamento não é esse, sabe? Ligando pro Julião, o Julião dando ruim. O Leandrão é campeão, não sei nem se o Leandrão tá aí. O Leandrão é campeão de destruir sonhos. No começo eu tinha o Leandrão como o destruidor de sonhos. É mó barato essa coisa de você procurar um mentor para a sua vida, né? Porque os mentores, eles são pessoas sinceras, eles são pessoas pragmáticas, são pessoas duras, pessoas que servem para mentorar, né? Para poder te dar uma mentoria. Elas são pessoas normalmente pragmáticas, pessoas que você vai ligar para ele e ele não vai nem te dar um bom dia direito. E você vai ter que cavar dentro do coraçãozinho dele naquele dia um bom humor para poder ver se você consegue tirar alguma coisa daquela conversa. Entendeu? Olha, surgiu um whiteboard aqui. Ixi, a galera tá pesada na tecnologia. E o que o Michel falou é de uma pertinência muito grande, porque realmente a gente procura uma coisa que alegra nosso coração, entendeu? A gente procura fazer uma ligação para uma pessoa que vai falar: Não, você é demais, você é o máximo, faz desse jeito mesmo, entendeu? Para perda de tempo. E olha como é que a mentoria é um negócio interessante. Eu tinha compartimentalizado do 15 ao 17, e o que eu tirei de lá, desse ensinamento, foi que
é, 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 tem gente que é muito chata nessa vida, né? Tem gente que é doido. E às vezes a gente tentar consertar essa pessoa, você não vai conseguir, né? Vocês já ouviram falar que um louco sempre encontra um mais louco para poder ser consertado? E o Michel já veio com uma ideia totalmente diferente daquilo que eu pensei e umas pelo menos 15 vezes melhor, entendeu? E eu tenho certeza que o Antunes vai vir com um negócio muito mais pesado e umas 30 vezes melhor. E é assim. Mentor é assim, você tem que estar preparado para ser a pessoa menos inteligente da sala. Porque se você não estiver preparado, nego, você não evolui, você não vai para frente, você não sai do lugar. Vai aí, Antônios. Deixa Papai do Céu usar esse cabelo branco bonito teu. Ô, Airão, interessante você falou aí, ó, e se a gente for parar para pensar, agora eu quero trazer um nível de consciência aqui do que fala, né, a espinha dorsal de Provérbios 27. Mas antes de falar um pouco sobre essa espinha dorsal, que tem tudo a ver com o que está sendo dialogado aqui, quando a gente pensa no livro mesmo de Provérbios, né, como um todo, Provérbios, qual que é o grande lance de Provérbios? Não é formar pessoas, né, como diria o César, com um vernáculo incrível. Não é formar eruditos. A ideia de Provérbios é formar seres humanos relacionais, conscientes. E ele começa a trabalhar a partir de três pilares. Os três pilares de Provérbios vai falar sobre sabedoria, que é um olhar elevado, aquele olhar que se conecta com as coisas do alto. Além dessa conexão com as coisas do alto, é uma consciência desperta em Deus, que nos dá o favor da sabedoria. Ele fala um segundo pilar que fala sobre a insensatez do ser humano. E a insensatez tem a nossa psicóloga aí, a Lilian, que poderia dar uma aula sobre isso. E também teve uma live com ela que foi incrível, foi muito profundo. A insensatez, ela fala muito sobre a necessidade. Toda vez que você pensar no insensato, você pensa na necessidade. O que move o insensato é a necessidade. A necessidade do impulso, a necessidade do ego, a necessidade de uma reação imediata, né? O insensato é aquele que, se você pisar no calo dele, ele vai vir com uma reação imediata. Essa é a pessoa insensata, né? Aquela pessoa que o pavio dela é muito curto. Essa pessoa é conhecida como insensata. E fala também sobre o temor, que é a nossa forma de reverência a Deus, reverência àquilo que nós entendemos como aquele que coordena todas as coisas do universo. Só que tem um negócio aqui, além de pegar esses três pilares, né? Esse conjunto dessas três coisas, entender que isso aqui, o que de fato nos torna pessoas sábias, que aqui é que vai ter sabedoria, porque o que que é a sabedoria? É a maturidade como um resultado das nossas ações aplicadas às relações do nosso dia a dia. Isso é sabedoria. Então, você quer saber se a pessoa ela é sábia? A sabedoria ela vai estar intrínseca ao movimento de maturidade. Então, você até brincou falando dos cabelos brancos. Tem pessoas que só têm cabelo branco, mas não têm maturidade. Porque cabelo branco não é sinônimo de maturidade. A sabedoria é o sinônimo da maturidade. E em Provérbios 27, vai falar sobre uma coisa que você iniciou falando aqui, né? Quando você falou, olha, aqui na 7 eu aprendi mais do que eu entreguei. Aí pastor Michel falou como o ferro que afia o ferro. A espinha dorsal de Provérbios 27, ela está falando exatamente sobre o quê? Sobre relacionamentos humanos. Então não tem como a gente pensar em Provérbios 27 sem que nós possamos, de fato, olhar para isso, né? O homem se refinando dentro das relações humanas. E aqui é mais ou menos um ciclo. E quando eu falo desse ciclo, eu me lembro de várias conversas que a gente teve, Aires. Não são conversas de 2025, são conversas de 2024, 2023, 2022, de 2021, de 2019, lá no Lifebox em Goiânia, quando você foi lá para um treinamento de liderança que eu dei lá em Goiânia, você estava lá no Lifebox, estava você, a Lelê, mais duas pessoas que trabalhavam com você na outra empresa que você tem, Fui inclusive apresentado ao pulled pork, né? Fui apresentado exatamente. a batata com pulled pork. Eu Você tá lembro disso maluco? aí, hein? E tem Olha mais, lá quem tá? tava na Pastor, mesa. pastor Michel também estava lá. E aí Ah, o Aires, gente, Roger Moraes. O Aires, ele tava com um chapéuzinho. Na hora que ele levantou o chapéu, eu fiquei de cara, eu não acreditei no que eu vi. Tinha um papel alumínio dentro
do chapéu é para não hackear o meu cérebro. Porque ele é meio que das teorias da conspiração. Sabe? Ele falou assim, não pode hackear o meu cérebro. Então, são várias conversas, Aires, que a gente já teve. Então, o que eu queria perguntar para você aqui sobre relações humanas? Então, vamos lá. Relações humanas. Para que nós possamos nos tornar maduros, o Provérbios 27 ele vai falar sobre algumas estruturas. Primeira estrutura que ele fala sobre ego. Segunda coisa que ele fala, atrito. Ó, o atrito, ó, ferro que afia ferro. Eu só consigo quebrar o meu ego quando eu sou confrontado. Se eu não for confrontado, eu não consigo quebrar meu ego. Então, o confronto ele faz com que o meu ego seja, de fato, desestruturado, que ele seja exposto. Porque o ego ele jamais poderá ser eliminado da nossa vida se não houver exposição, se nós não nos colocarmos na posição de vulnerabilidade, né? Então, orgulho, atrito, ferro que afia ferro. Aí isso vai vir o quê, Pastor Michel? Qual é o resultado disso? Refinamento. Então, orgulho entra com atrito, refina e gera fruto. Eu quero te perguntar uma coisa, Aires. Qual foi a grande chave que virou na sua vida para você ter conseguido entrar nesse nível de humildade, né? De ser um cara que tem um nível de conhecimento altíssimo, conhece, eu falei todos os pilares aí que você dialoga em altíssimo nível em todas essas frentes, mas mesmo assim consegue manter a humildade, consegue manter os pés no chão, não é arrogante com ninguém, consegue entender a essência do ser humano, consegue ter empatia, consegue se colocar no lugar do outro. Compartilha com a gente aí qual foi a chave que virou na sua vida para que esse elemento tivesse presente aí na sua história. Engraçado, né, falar isso, porque o jovem é metido, o jovem não quer ouvir ninguém, não, é uma barata. Mas se nós formos aí, vamos bater no provérbio aí, nós temos no 21, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe, né? Muito obrigado, viu, Marcelo Antunes? Tá no meu coração aqui, é uma gratidão enorme. Pensa num cara que eu gosto, é o tal do Marcelo Antunes, ele é danado. A porrada, né? A porrada. Eu acho muito difícil a pessoa que teve a sabedoria e o discernimento de virar uma chave e falar, agora eu vou ouvir os outros. Eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. Talvez existam pessoas que normalmente a gente mede as pessoas pela nossa régua, né? Como eu não fui capaz de virar a minha chave com a sabedoria, com o discernimento, eu também acredito que talvez não sejam muitas pessoas. Mas é sempre com muita porrada, né? Porque sempre que eu estive muito certo de algo, aquele algo ele arranjou uma maneira de não dar bom, entendeu? É muito louco, porque a galera fala, muita gente fala pra mim, nossa, mas você é um cara de muita sorte, né? Que meu casamento é excelente, as pessoas que eu ando são pessoas excelentes, a minha vida é uma vida excelente, vocês não têm noção. O tanto que eu sou grato na minha vida é um negócio de outro patamar. E, novamente, eu não sou rico, não, viu? É, o Antônio me conhece aí, eu ando com um jipinho que tem muito mais do que 10 anos de idade, tem carros velhos, não, não é riqueza. O que é bom na minha vida não veio do dinheiro. O que é bom da minha vida veio de pessoas, né? Velhos não antigos. Ó, o Grecão mandando bala ali. O Grecão gosta também no carro velho. Esse Grecão é danado. E, e você chegar na concepção de que você tem que ouvir muito mais do que falar, isso aí vem depois de muito tombo, né? Vamos voltar na sorte, né? Que a galera fala que você tem muita sorte. Putz, não tenho. Tudo que eu fiz até hoje, eu fiz aquilo errado um dia. Eu fiz aquilo e aquilo não deu certo um dia, sabe? É, 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 Você vê uma obra feita, você vê às vezes uma coisa que está rodando, uma coisa que está funcionando, e você imagina.
que aquilo surgiu de um momento eureka na vida daquela pessoa, né? E não surgiu. É muito louco. Aquilo surgiu de algo que ele fez e deu errado. Que a sorte, na verdade, tem muito a ver de quantas vezes que você joga o dado, né? Se você jogar o dado 100 vezes, uma hora ele vai cair no 6, entendeu? E o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas jogam duas vezes o dado, jogam uma vez o dado, viu o trabalho que deu, porque parece que não, mas quando você é uma pessoa muito obcecada naquilo que você faz, e inclusive isso é uma chave muito poderosa para o sucesso, não é nem uma chave, isso é um pé de cabra para o sucesso e abre portas incríveis para você. Quando você é uma pessoa muito obcecada naquilo que você faz, você bota muita energia naquilo que você faz. E quando você bota muita energia em algo, quando aquilo dá errado, aquilo te amassa de um jeito, aquilo te esmaga de um jeito, vocês não têm noção. É duro. E aí, na hora que você encontra em você, vou tentar de novo, é essa hora que dá errado de novo. E você botou a mesma energia. E dá errado 10 vezes, é muito louco. Mas uma hora vai dar certo. Nós temos aí o exemplo prático e vivo, que é o nosso diretor Christian Patrick. Diretor Christian, você tá aí, diretor Christian? Não sei se ele tá aí. Ah, sim, até estava desferindo mentiras da minha vida. Diretor Christian, abre o seu microfone que agora eu quero falar com você um pouco. Cadê você? Tô aqui, presente. Olha como a voz desse cara é bonita, bicho. A voz grossa, encorpada. Diretor Christian, quantas vezes você tentou colocar a Sete Capital fazendo anúncios no Google? Fala pra mim. Nos meus cálculos, umas 1777, muitas vezes. Muitas. E na milésima vez, noite, ele me ligou e falou: Airo, fica com essa voz aqui. Airo, eu tô aqui com o Pablo e a gente tá tentando aqui porque. Ele tem até vergonha de falar que tá tentando colocar anúncio no Google, né? Porque agora eu recebi uma informação que vai dar bom, não é, Cris? E, meu, vamos falar a verdade, até hoje não deu certo. São anos tentando a mesma coisa de formas diferentes e levando não, e gastando uma noite inteira e levando outro não, e contratando uma pessoa que fala que vai fazer um milagre, né, Christian? Não aparece uns caras falando que vai fazer até voar, Uhum. que são os caras da mídia social, que o cara faz até voar, que o cara é incrível, e aí você contrata, gasta dinheiro e nada de novo. E até hoje não deu certo. E até hoje ele está tentando, né? E da mesma maneira que isso vai amassando a nossa alma, né, Christian? Isso vai Uhum. amassando a gente, porque o Christian, então, você precisa ver, ele é um cara que ele se aplica muito em tudo que ele faz. É, cada vez que você dá errado, o Papai do Céu tá amassando a tua alma e falando, puxando o teu pé e falando, irmãozinho, você não é tudo isso aí, não. É. Você não é tudo isso que você tá falando que você é, não. Segura um pouquinho, porque não, 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 né? Não é a sua hora, não é o seu momento. Isso que você está fazendo não vai dar bom. E sabe o que é engraçado também? Que hoje eu consigo enxergar isso. Antigamente eu não conseguia enxergar, não. Coisas que tem tudo para dar certo mesmo e que hoje estão dando certo, mas na primeira vez que foram lançadas não deram certo. Isso traz também uma sabedoria muito grande que às vezes a gente quer fazer as coisas no nosso tempo, né? Vai ter um dia que o Christian simplesmente vai pegar na equipe dele e vai falar: vamos colocar um anúnciozinho hoje para ver se vai dar? E aquele anúnciozinho simplesmente vai dar. E vai funcionar, e vai dar bom. E aí eu vou olhar para o Christian e vou falar: Christian, mas que cacilda. O que você fez de diferente? Ele vai olhar para mim e falar: não fiz nada de diferente, mano. Não sei. É porque é a prova viva de que você queria que as coisas fossem no seu tempo. E elas às vezes não são. Simplesmente não são. Você não vai fazer nada de diferente, você não vai mudar nada. Uma coisa que
não deu certo na tua vida hoje, amanhã pode dar, né? E essa coisa de você ser esmagado constantemente, o seu ego ser esmagado constantemente pelo Papai do Céu, e você tentar, 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 isso traz para você uma perspectiva de que você não é o dono da verdade. Te traz uma perspectiva até um pouco mais poderosa que essa, de que quando você tiver certeza de uma coisa, toma muito cuidado, né? Porque é essa hora que a possibilidade de você passar vergonha é muito grande, entendeu? O que você acha disso aí, Michelzão? E Deus usa isso exatamente para tratar o nosso coração, né, Airão? Tratar o nosso coração, Exatamente. o ego. E o nosso Senhor sempre fala que se Deus entregar tudo para a gente no tempo que a gente quer, a gente se mata. Me Então, mata. Deus vai entregando aos pouquinhos, e conforme o nosso coração ele vai ficando do jeitinho que Deus quer, aí ele vai entregando mais um pouquinho, mais uma porção. Porque se ele entregar tudo, irmão, a gente se mata, né? E outra, o Imagina, joguinho acaba também, né? Acaba o acaba, não joguinho e tem aí? graça. E a brincadeira, para onde que fica, né, mano? E aí Não eu tem volto lá graça. pro nosso verso 21 do crisol é para a prata. Não sei se vocês sabem o que que é crisol. Você sabe o que é crisol, Christian? Não sei. Crisol. Crisol é o recipiente que o pessoal usa para poder derreter o metal, né? E uma curiosidade muito bacana do crisol é que normalmente ele é feito de materiais que são muito frágeis aos nossos olhos, né? Normalmente é feito de argila, feito de algo muito muito frágil, né? E a menção do nosso versinho aí do forno e do fogo tem muito a ver com esse processo que a gente tem de aprendizado, né? Do fogo na nossa vida. O quão violento é o processo para você se tornar uma pessoa que Papai do Céu colocou para você ser lá no futuro. É um processo que ele te queima literalmente, né? E quando você coloca a prata dentro do crisol, e é esse recipiente, e você esquenta ela no forno, a prata, por ser um metal mais pesado na tabela, ele vai para o fundo, e o que sobra em cima, que são as impurezas, é algo que o povo chama de escória. Inclusive, esse é o nome técnico mesmo. Olha como que é sábia a coisa. E com isso você vai retirando a escória da prata e fazendo com que a prata fique cada vez mais pura, sacou? Então, o processo para você se tornar uma pessoa melhor, ele é violento. Ele não é carinho. Não acontece no carinho. Né, Michel? Forte demais isso aí, Aires, que a gente está trazendo agora, porque ah, o que mais tem destruído as pessoas, eu vou ser muito, muito pesado agora, tá? Bragão, velho, segura essa. Essa agora é bomba, tá? Marcelo Greco, Grequítio, segura essa bomba, Greco. É o seguinte, se eu puder falar pra você, Aires, o que mais tem destruído as pessoas no processo de acessar o que Deus tem pra vida delas, eu posso te dizer que é elas mesmas através de um comportamento, ego e vaidade. Porque Deus começa a entregar, Deus começa a permitir e as pessoas começam a trazer a glória para si. Elas começam a se colocar em pedestais, elas começam a entender que elas são as chaves de solução para todas as coisas. E aí entra esse fator que você está trazendo, que é a hora que o próprio Deus, a ideia era certa, o jeito era certo, tinha tudo para dar certo. O que que não deu? Ninguém sabe. Deus botou a mãozinha e disse assim: então, deixa eu te ensinar aqui como é que. Você pode ter a técnica que for, mas se eu não disser sim ou amém, as coisas não funcionam. Você que é empresário, empreendedor que está aqui, entenda uma coisa. Você precisa sim entender de técnicas, você precisa sim estudar, você precisa sim se formar, investir em conhecimento, em tudo isso. Mas se você não estiver alinhado ao céu,
Se você não estiver alinhado ao reino do Espírito, a sua vida não anda. Você pode ser o rei do conhecimento, mas o céu vai ser o rei em te posicionar. Da mesma forma, o contrário. Você pode conhecer do reino do Espírito, pode conhecer do céu, tanto que for, mas Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Eu vou aprofundar um pouquinho nisso aqui. Deus não vai fazer o que o homem tem que fazer. O que o homem tem que fazer é tarefa do homem. O que você tem que fazer, você precisa fazer. Para de querer que Deus desça para planejar seu projeto. Para de querer que Deus desça para executar o que você precisa executar. Porque daqui a pouco você se entrou no trono e botou ele para ser o seu servo. E as coisas não funcionam assim, não vai acontecer desse jeito. Você precisa ter a sabedoria hoje, receber o entendimento do céu de que você precisa entrar em ação. O projeto que Deus te deu não vai acontecer sozinho. Então, se você tem que planejar, planeje. Se você tem que organizar, organize. Se você tem que fazer um brainstorm, faça. Se você tem que conversar com pessoas, converse. Se você tem que comprar cursos, compre. Se você tem que ler livros, leia. Se você tem que assistir podcasts, ouvir podcasts, ouça. Você tem que passar o dia no YouTube assistindo vídeos, assista. Mas o que eu vou te dizer é: faça o que precisa ser feito. Porque quando Deus te enxergar nesse cenário, ele faz o que ele precisa fazer. O problema é que, Adriano Senna, muitas das vezes nós estamos querendo que Deus faça parte dele, sem ao menos termos feito a nossa. Ou pior, preocupados com a parte dele, sendo que a parte dele é dele. Escuta uma coisa, gente, com muito carinho no coração. Se Deus não quiser fazer, tá tudo bem. A gente não tem como colocar uma arma na cabeça de Deus e falar, você vai fazer. É impossível. É impossível. Ou você discerne isso, ou então, muito em breve, você será um candidato a ser reposicionado. Quando você permite com que isso aconteça, você cai nesse versículo aqui, ó. Provérbios 27:2, Monster. Vai dizer assim, ó. Que outro louve. Quando Deus enxerga um cara com ego aí, ó. Que outro louve. E não a sua própria boca. Que alguém estranho te louve. E não seus próprios lábios. Isso aqui é uma instrução poderosa. O próprio pastor César ele fala, o Marcelo Antunes também conta uma história a respeito disso, a respeito, quem anda há muito tempo aqui vai saber dessa história, que ele, lá no mundo executivo, uma vez ele falou a respeito do time dele, ele usou o termo eu fiz isso, e ali ele perdeu uma admiração absurda, até que ele teve que entender que o eu na liderança morre, o eu na liderança desaparece. O eu na liderança não existe, existe nós, existe o time, existe a gente fez, o time fez, entende? Então você precisa entender, ó, para que o que Deus quer fazer nascer na sua vida possa nascer, você precisa desaparecer. Deus ele enche o seu barco para te tirar dele. Para eu passar para Marcelo Antunes, presta atenção. Vou falar isso com muito amor, tá? Para não parecer duro. Eu preciso que você bota a mão nos seus ouvidos assim, ó. Bota a mão nos seus ouvidos. Bota para não ficar sem mão. Isso. Teve gente que só botou depois da ameaça. Escuta isso aqui, ó. Que você possa receber amor nos seus ouvidos agora. Ontem o pastor César nos ensinou. Tem palavras que são lançadas como instrução, tem palavras que são lançadas como ensino, mas o inimigo distorce, você entende de outra forma. Então tem coisa que vai vir para te amolar, para te afiar, mas parece que vai entrar no seu ouvido como se fosse algo para te matar. Então que você receba amor nos seus ouvidos agora para ouvir isso. Quem carrega autoridade, quem carrega expertise, quem é o cara no que é, não precisa se promover. Quem carrega nome, peso, ele não se promove, não precisa. O favor de Deus, gente, ele fala muito mais alto do que qualquer propaganda. Não busque propagar-se a si mesmo. Não busque falar de você. Você não precisa de propaganda própria. Você precisa de graça
e favor de Deus. Christian, você foi chamado aqui, eu vou usar o seu mesmo nome. O Christian é o diretor de marketing da empresa, gente. Christian, vou te dar uma chave. Você pode fazer tráfego com o triplo, quádruplo do dinheiro que a gente coloca hoje. Irmão, se não tiver graça e favor de Deus, lead zero. Se não tiver graça e favor de Deus, não acontece, irmão. Tem técnica, tem estudo, mas tem alinhamento de Deus, tem o sim de Deus, tem o amém de Deus. Mas no dia que Deus falar assim, parou, parou. Então nós precisamos sim, como líderes, nós precisamos sim, como gestores, buscar a técnica, buscar o entendimento, mas acima de todas as coisas, buscar o alinhamento com Deus, o sim, a autorização de Deus. Quando o fruto se torna real, gente, Deus ele levanta vozes para falar a respeito desse fruto. Quando o fruto é real, o próprio Deus sopra o nome desse fruto. Então, você que está escondido, você que está guardado, você que já está pronto, e a gente falou sobre isso esses dias, você que está se desenvolvendo, você que está cheio de informação, escuta o negócio, não faça propaganda de você. Posso falar rasgado, sim ou não? Quem concorda que eu posso falar rasgado, levanta a mão direita. Levanta a mão. Isso, levanta a mão direita. Amém. Então, não se escandalize, mas escuta isso. Você que está aí se especializando, estudando, fazendo a coisa virar, tá cheio de técnica, cheio de informação, cheio de coisa. Pss, cala sua boca, guarda seu coração, espera o céu chamar seu nome. Porque quando o céu chamar seu nome, as suas palavras ganham peso, ganham autoridade. As suas palavras ganham graça e favor do Senhor. Para eu passar para Marcelo Antunes, Monster, líderes maduros não competem por palco. Hum, 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 hum. Líderes maduros não competem por palco. Eles esperam o tempo de Deus soprar o nome deles. E por que que eu entrei nisso? Porque o Aires é uma pessoa como essa aí, ó. Pouquíssima gente vê o Aires, quase não aparece. Tá lá no cantinho dele, lá fazendo o que precisa ser feito. E de vez em quando Deus lembra do nome dele. De vez em quando Deus se lembra. De vez em quando Deus faz. Escuta, tá lá fazendo o que precisa ser feito. Deus desce um dia e encontra um homem chamado Noé. Deus fala: Noé, constrói uma arca. Uma arca é assim, uma arca é assada, a medida é essa, a medida é aquela. Vai fazer, Noé. E Deus vai embora. A Bíblia diz assim, ó. Deus se lembrou de Noé 120 anos depois. Deus desce. Anota no seu papel. Sempre vai ter o dia da visitação. O problema é que você não sabe se é hoje ou se é amanhã. A pergunta que eu te faço é: quando Deus resolver descer, quando Deus se lembrar de você. Ah, não, gente, vocês estão pegando isso não. Vocês estão pegando isso não. Vocês estão pegando isso aí? Se você tá pegando isso aí, digita um amém aí pra eu entender. Só pra eu ver se você tá online aí. Senão não termina essa bomba aqui não. Monstro, senão eu vou falar igual o pastor César, vai virar velório igual ontem. Não pode. O povo tá on aí. Eu vou terminar. Escuta isso aqui. Quando Deus descer, quando o céu soprar seu nome, quando Deus se lembrar de você, quando chegar o dia da visitação, ele vai te encontrar num pedestal, gritando o seu próprio nome, arrotando o seu nome para os quatro cantos, ou ele vai te encontrar trabalhando, quietinho, fazendo o que precisa ser feito. Porque a maneira como ele te encontrar revela o destino a partir daquele momento. E olha que engraçado, se a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou, quem se lembrou se esqueceu. Tem gente aqui que tá em cima de pedestal, mas Deus já esqueceu de você, ó.
Por isso que a rota, mas a realidade é outra, as coisas não acontecem. Gente fake. Escuta, não seja um fake. Prefira ser de verdade. Deus vai soprar seu nome. Deus vai se lembrar de você. Eu profetizo, eu quero profetizar, levanta a sua mão. Há de chegar o dia da visitação. O Senhor vai se lembrar de você. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o céu sopre seu nome, que o céu possa soprar o seu nome, que os anjos possam soprar o seu nome, que o Senhor, nesta noite, se lembre do seu nome. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós lá no trono de Deus com gemidos inexprimíveis. Que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, possa ir de encontro ao trono do Deus Pai, Deus vivo, falar a respeito de você, lembrar o Pai de você, falar aonde você está e o que você está fazendo, falar dos seus frutos, falar da transformação da sua essência, falar do seu coração. Porque quando o Pai olhar para você, eu profetizo, ele vai encontrar alguém posicionado, com o coração transformado, com a essência transformada, obediente, trabalhador, fazendo o que precisa ser feito, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. E nesse dia o céu vai honrar seu nome. Eu profetizo em nome de Jesus que os tempos se acelerem e que o céu possa se lembrar de ti, para que a promessa de Deus para a sua vida possa ser cumprida por esses dias, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Monster, tá contigo. Pastor Michel, só para fechar, tá? Isso aqui é só para fechar, e aí eu já vou passar a palavra para o Aires aqui para a gente finalizar. O Aires, ele falou o seguinte: sempre que eu tive certo de algo, deu ruim. Então, ele estava falando disso, essa questão da certeza, né? A certeza e essa convicção. E às vezes as pessoas elas estão ali com tanta certeza, tamanha certeza. E é interessante que a gente vive hoje uma sociedade onde as pessoas elas querem mais pessoas para validar elas, para elogiar elas, do que pessoas que possam ser usados como disse o Ari, como mentores que vão de verdade confrontar essas pessoas. O Greco até, se você puder colocar aí, Greco, aquela frase que um dia a gente estava conversando e Deus te deu, que fala sobre o ego, é um transporte ilegal, alguma coisa assim que você me falou lá um dia. Tava eu e Júlio, você foi muito usado por Deus aquele dia ali, Deus te deu algo muito poderoso. Então a questão do ego, né? Esse ego, a nossa vaidade, o como que a gente às vezes não quer abrir mão dessa nossa razão. Eu queria fechar dizendo para vocês o seguinte: o ego nunca vai ser vencido, gente, pelo isolamento e pela validação. Ego só pode ser vencido quando você se dispõe, assim como o ferro que afia o ferro, quando você se dispõe a se relacionar por meio de um atrito que gera em você uma convivência que diga para você a verdade. Só que a sociedade de hoje ela está muito mudada, né? Antes você falava assim, amigo é aquele que fala a verdade. Se você pudesse fazer agora só uma avaliação do seu círculo social, daquelas pessoas que você julga serem seus amigos, talvez você vai encontrar aí cinco, seis, no máximo. Para e pensa, quantas dessas pessoas realmente conseguiriam ouvir a sua verdade sobre elas? Ou se você, ao levar isso para essas pessoas, acabaria a amizade? Ou quantas das pessoas que julgam ser seus amigos poderiam falar para você realmente o que você precisaria melhorar? Será que você manteria a amizade? Então a gente vive hoje uma sociedade muito egocêntrica, aonde a Bíblia diz, Pastor Michel, que nos últimos dias os homens seriam ególatras, amantes de si mesmos. Então a gente produziu uma sociedade aonde o ego é o nosso Deus. O ego é o nosso altar de adoração própria, aonde a gente quer ser validado o tempo inteiro. Você tem pessoas que às vezes você confronta e fala a verdade, a pessoa fica chateada com você, entendeu? Porque não tem maturidade relacional para entender
que eu quero dizer para vocês aqui, e já estou finalizando. Eu nunca cresci com pessoas que só ficaram me elogiando, me reconhecendo, me validando. Essas pessoas não me fazem crescer em absolutamente nada. Eu cresci foi com aqueles que tiveram coragem de chegar para mim e falar, cara, tu tá errando a rota. Por isso que às vezes você tem a mulher que você precisa. Por isso que às vezes você tem um marido que você precisa, porque vai falar pra você o que você precisa melhorar, porque do seu marido, da sua esposa, talvez você vai ter que ouvir, não vai ter discussão, vai ter que ouvir. Ou você vai acabar o casamento agora porque a pessoa tá falando pra você a verdade, o que você precisa melhorar. Cabe a você colocar a mão na consciência e ter humildade para reconhecer aquilo, né, como algo realmente da parte de Deus para sua vida. E a frase do Greco é isso aí, ó, o ego é um sentimento de transporte ilegal da alma que nos leva a um lugar que não estamos preparados para estar. Só até aqui, Pastor Michel. Ixi, Maria, hein? Forte O demais. Greco, ele. Aires. Deixa O Deus te usar, Greco. Aires. O Michelzão. O Greco. O Greco é 1.000 quilos, né? Galera, vamos ser breve também, porque uma coisa que é comum entre a diretoria da Sete Capital é que nós somos inimigos mortais do fim. Mais ou menos isso, né, Antônio? É, é, O Greco até riu ali, ó. Eu queria passar três coisinhas para você aqui, rápidas, para vocês que são aí estão querendo realmente empreender, né? Então, serem Passa tudo, empresários, Aires. né? Não economiza. Passa tudo, mano. Não economista. Primeiro, você já notou que normalmente a gente vai para uma entrevista, a gente faz uma entrevista com uma pessoa. Às vezes você já tem uma empresa consolidada. Tem uma moça que outro dia o Antunes comentou dela, ela comentou aqui no chat sobre algumas dificuldades que ela estava tendo na empresa dela. Eu procurei a empresa dela no Google, super bem posicionada, a loja é incrível, uma ótica. As fotos da loja, eu olhei assim, me deu até um negocinho, falei, caramba, que bem posicionado. E ela estava aqui procurando uma palavra, procurando soluções para melhorar ainda mais. Às vezes a gente vai procurar uma pessoa que a gente bota assim a responsabilidade dessa pessoa de um turnover na nossa empresa. A gente bota a responsabilidade daquela pessoa como uma pessoa que vai entrar e vai revolucionar. E normalmente a gente conversa com essas pessoas perguntando dos feitos dessa pessoa, né? Um conselho que eu te dou agora, dependendo da posição que você vai contratar essa pessoa, gerência, diretoria. Não pergunta dos feitos dessa pessoa, os feitos são muito importantes, mas pergunta para ela quantas empresas ela faliu, entendeu? Porque a pessoa que você vai colocar na frente do seu negócio, ela tem que saber o que fazer na hora ruim, não só na hora boa. Porque a pessoa trabalhadora, a pessoa de bom senso, ela vai ser bem-sucedida. Só que a hora ruim chega. O tropeço, a tempestade, ela chega. E você quer ter no seu lado pessoas que estão preparadas para a tempestade, entendeu? E entrando para pessoas que estão preparadas para a sua tempestade, é muito importante você ter ao seu redor pessoas que são confidentes suas. Tem um negócio da confidência que é até interessante, Grecão que está finalizando o direito agora. Ele pode até falar se eu estou falando besteira ou não. Existe uma lei no Brasil que não obriga a esposa a depor contra você caso você cometa um crime e ela tenha aí um depoimento que possa estar te incriminando. É verdade isso ou não, Greco? É verdade, né, Greco? Tem isso na lei brasileira. Olha como isso é poderoso. A confidência. Olha, chegou aqui meu cachorrinho. Você ter confidentes ao seu redor. Eu não tenho vergonha de pegar meu telefone e ligar no Greco. Deixa eu falar oi para a esposa aqui. Vem falar oi aqui. Chegou da academia. Eu não tenho vergonha de pegar meu telefone e ligar no Greco e falar uma ideia ruim. Não tenho vergonha de ligar no Antunes e fazer um brainstorming com ele. Solanão deve estar aí, ele gosta dessas palavras em inglês, né? Fazer um brainstorming com ele.
Você tem que ter pessoas ao seu redor que você não tem vergonha de falar uma besteira perto deles. Você não tem que ter pessoas ao seu redor que são pessoas que você. Eu não vou falar tal coisa. Você tem que ficar se policiando. Você tem que ter pessoas ao seu redor que você vai falar uma da pior bosta do mundo e a pessoa vai estar ao teu lado falando: Isso aí que você falou é ruim. Você tem que se envolver com pessoas que são confidentes suas. Que você não tem vergonha de ligar e falar de uma ideia ruim. Porque a ideia, quando tá na cabeça, ela é incrível, né, mano? Ela funciona, tudo. Mas na hora que você começa a verbalizar essa ideia, às vezes você mesmo começa, enquanto você está verbalizando, você começa a notar que aquela ideia não é boa. E se você não tem essas pessoas ao seu redor, que são seus confidentes, a hora que você abrir a boca para poder falar essa ideia é a hora que você vai ruir, porque é a hora errada. É a hora que você está na frente do seu investidor, é a hora que você está na frente da pessoa que precisa ouvir aquilo muito bem lapidado. E para terminar, nós estamos aqui estudando os provérbios de Salomão, né? E olha como as coisas são incríveis. O caba que sabia de tudo, como evitar a queda, é o cara que no final caiu. Olha que negócio muito louco, né, mano? Ele que escreveu essa bagaceira toda que nós estamos aqui estudando para não cair. E é o cara que caiu. E eu atribuo, porque eu também não sou o rei da sabedoria, cada um de vocês tem uma interpretação de como as coisas acontecem. Eu atribuo a queda dele a uma falta de respeito que ele adquiriu durante a vida por ser quem ele é. O cara mais rico que tinha, o cara, não, né? O cara tinha tudo. E eu queria passar para vocês uma palavra do que eu sinto entre a diferença entre o respeito e o medo, que é aquela coisa que todo mundo conversa sobre o temor do papai do céu, né? O famoso temor do papai do céu. O que eu vejo aqui, que aconteceu na vida de Salomão, é que ele perdeu o temor do papai do céu. Literalmente, é uma coisa que vocês nunca podem perder. Não só do papai do céu, mas do seu mentor, da sua esposa, do seu esposo. Esse temor, ele não é o medo que a pessoa vai vir e vai jogar um raio na tua cabeça, entendeu? Não é que a pessoa vai te matar. Eu associo que o respeito, ele é tão grande que ele causa o temor. O temor, ele nada mais é que o medo que você sente dentro de você de decepcionar, entendeu? Ter esses amigos que são amigos bons, igual falaram que o Fernando Tupan tá aí. Não sei se ele tá aí ainda, não sei, ele não aguenta eu falar muito. Ah, Ele vai embora, fica tá aqui. nervoso comigo. Au, ele fica nervoso. Olha lá, mandou um rau, ó, direto da O. Amigos que eu tenho igual o Tupan, que é meu amigo de infância, ele se conhece há 30 anos, mesmo eu tendo 25. César também, a gente se conhece há 30 anos. O Didi. Olha que curiosidade louca. O pai do Didi, do Adriano, nosso diretor comercial, era o melhor amigo do meu pai. Olha que coisa louca, né? O Temor Grecão, que eu desenvolvi uma amizade muito louca com ele, também Braga, todos vocês aí da diretoria, meus amigos estão aqui, a Crislane. Eu tenho um temor na Crislane, vocês não têm noção. Crislane, ela se tornou uma pessoa muito bruta, assim, toma muito cuidado com ela, viu? Ela vem pra cima. É. O temor é isso. Você não quer decepcionar, entendeu? E galera, como eu não sou bom nisso, a gente tem um profeta particular nosso para poder finalizar as coisas. Olha que coisa boa. Michelzão, Aí não, só que finaliza aí para nós. quando você pensa que a gente vai passar a régua, eu não posso passar a régua nisso aqui agora, Aires. Eu sei Inimigos que do você quer ir fim, né? embora. Inimigos do fim. Eu Nossa, sei é que você a quer ir guerra, a luta embora, pro fim. mas irmão, você Tira o pé do meu algo, arroz, tá todo mundo pensando assim, né? Tira o você pé do meu carrega algo arroz, muito não jantei. poderoso, mano. Eu sei que tem pessoas aqui que devem ter perguntas para você, perguntas ah, para que você possa responder, perguntas enfim, do tempo, da história, perguntas empresariais, perguntas, enfim, em vários sentidos. E eu queria abrir, cara, para duas pessoas
poderem fazer pergunta aqui pro Airão. Aires, Ixi, agora me estica, hein, mano? Para que você. Presente. ó, Eu ó, peço para que o Tupã não pergunte. E é ele. Eu ouvi a voz. A voz da Oca. Eu olha conheço aí o quem eco da chegou. Oca. Eu conheço o eco da Oca. Como funciona a Oca? Ai, meu Deus do Apaga, Tupã, né? céu. Tira aquele eco. deixa Deus te usar, nego. Todas Pergunta, as Tupã. vezes Pergunta. que. Mas Não não é uma pega pesado, pergunta, não, cara, Tupã. Não acaba comigo, hein? é um Por favor. testemunho, acredito eu. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de se ver, mesmo à distância, de estarmos presentes, de conversar, Deus falou muito no evento da Sete agora, né? Esse evento foi gigante. Deus falou muito com você, Deus falou muito com a sua esposa, Deus falou muito comigo. E eu me lembro do dia que, que o César comentou comigo que precisava de ajuda no TI, e eu disse: Meu, só tem um cara que vai ajudar você a resolver esses problemas. Há muitos anos atrás, eu falei: Esse cara é o Aires. E eu gosto muito de ver como Deus faz os caminhos, como ele vai tramando, como ele vai ajeitando para conseguir alcançar as pessoas. E eu vejo o quanto Deus tem feito na sua vida, irmão. Misericórdia. Quanto Deus tem falado com você, quanto Deus tem falado comigo. É por isso que a gente não se afasta, cara. Eu quero fazer parte desse time pro resto da minha vida. Enquanto tiver vida em mim, eu quero estar perto de vocês todos, meus irmãos. Todos vocês, Fernando, Pastor Michel, Fernando Pastor Garcia Marcelo, Rodrigues, ele foi Pastor o primeiro Greco, diretor da Sete Capital, né? todo mundo, eu quero viver para sempre perto de vocês. Meu sonho é morar aí pertinho de vocês, porque dentro de mim eu tenho, quando eu estou perto de vocês, eu estou mais perto de Deus. Só fala de Deus. E a gente consegue ver como que Deus faz para alcançar. Eu vi como Deus falou tremendamente com a sua esposa naquele restaurante, cara. Você é louco. Você é louco. Foi lindo, mano. Foi lindo. E isso tudo alegra muito meu coração. Fico muito feliz de tudo que Deus tem feito na sua vida, como Deus tem usado as pessoas certas para falar com você, para falar comigo o tempo todo. Pastor Michel, Pastor Antunes, sempre perto da gente. Todas as vezes que a gente precisa deles, eles estão aí. Então eu queria mais dar um testemunho mesmo de quanto tudo isso, todas essas pessoas, elas são importantes e maravilhosas na nossa vida. Sou muito grato a Deus por ter a amizade de todos vocês, viu, Marlinhos? É, Tufinho. Você é um mentor meu. Você sabe Deus disso, tem né? muito na tua vida, irmão. Deus tem muito na tua vida. Deus tem muito na vida da sua esposa, viu? Lele é Fernando braba. Garcia Rodrigues. Quantas vezes eu pego o telefone para ligar para esse homem? Quando eu tô quando eu tô na enrascada, quando eu tô na encruzilhada ali, no negócio feio mesmo. Quando eu tô com um negócio feio mesmo, o telefone vermelho é do Tupã. Fala, ai, ai, É ai, nada. agora eu vou ter que ligar no Tupã. Olha lá, tem mais Pastor pergunta aí, Michel, galera? Tem mais te amo, perguntas, sim. lindão. Te amo, Tupã. Você é bênção, meu irmão. Um beijo no seu Airão, coração, você é viu? gigante, meu irmão. Você é Ô, Pastor gigante. Michel, só Oi. por causa dessas declarações aí, tá? Tupã e Airão estão convocados para jantar comigo e Greco na nossa próxima agenda em São Paulo, que vai ser em breve. E o pastor Ah, Michel eu não vai, aceito. nós vamos mandar a foto para ele. Eu vou Olha orar, aí, tá? ó. Eu vou orar na tua cabeça. Você vai nessa aí. Vambora, gente. Vambora. Tem mais gente aí. Administra aí, Michel. Não, pois depois dessa, como é que administra? Já fiquei aqui pensando no jantar. Vamos lá. Eu Quem acho que o mais? Roger tinha Quem é a perguntado um segunda negócio. Como é pessoa? que vê o chat aqui? O Roger acho que perguntou um negócio. Como é que vê o chat aqui, ó? Diretor de TI. Pera aí que eu vou achar o chat aqui. Achei o chat. Aqui, o Roger Deixa eu perguntou, ver. Aires, para você, Ah, como foi o aprendizado durante o processo para chegar onde chegou e ter essa humildade estampada no olhar? olha aí, Roger, que coisa louca, né? E o Roger. Eu conheço o Roger sim, mano. O Roger não é aquele cara que parece que é pequeno na foto, mas o cara é grande pra caramba. É ele Eu, mesmo. eu conheci o Roger sim, mano. Você tá falando que não me conhece? Eu te conheci sim, Roger. Não sentamos ainda pra conversar mais, mas eu ando dentro de você sim. Roger, na verdade, a humildade é um processo que eu ainda não consegui ser mestre nele, entendeu? Você está fazendo essa pergunta para uma pessoa que ainda está no caminho de alcançar a humildade, entendeu?
eu gosto muito de falar com a minha equipe, com o pessoal que trabalha comigo, e a hierarquia das coisas é totalmente ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Eu trabalho para quem está abaixo de mim, e essa pessoa que está abaixo de mim trabalha para a pessoa que está abaixo dela. Entendeu? A gente trabalha aí procurando saber dos sonhos dessas pessoas e nesse emaranhado todo aí de tentar ser cada dia mais humilde, eu me vejo sendo egocêntrico o tempo todo, nego. Eu me vejo sendo egocêntrico o tempo todo. Porque é muito difícil você tirar do coração da pessoa que ela é a última bolachinha do pacote. Principalmente quando a pessoa consegue alcançar coisas. E aí que tá o perigo. Aí que tá a coisa braba mesmo. Eu acho que o segredo não é você se transformar numa pessoa humilde, porque eu não vejo isso acontecendo com ninguém, com nenhum ser humano, a não ser que seja algo muito sobrenatural. O ego, ele sempre vai. Na hora que você tiver ali, é, Papai do céu, ele vai encontrar o momento para você ser um cara egocêntrico sempre, mano. Toda hora, não tem jeito. Eu acho que o segredo está na vigilância e não em ser uma pessoa humilde. Porque ser humilde, eu acho que nós tomamos atitudes humildes o tempo todo. Você está enxergando aqui o Aires nos seus 5 minutos do dia. Pessoas que são mais antigas na Sete Capital, a Crislane é uma testemunha muito grande disso. Todo mundo conhece a Crislane aqui, né, mano? É, é, fala para mim, dá para gritar com a Crislane? Eu sou Impossível. uma pessoa que já gritei. Eu sou uma pessoa que já gritei com a Crislane. Liguei para ela depois, falando mil desculpas, pelo amor de Deus, fiquei, nossa senhora. Porque na hora voltou aquela coisa do temor, né, mano? É, Liguei para ela, falei, caraca, Cris, mano, você me desculpa. O Laser, quem conheceu o Laser aqui? O Laser é uma moça, bicho. Um puta cara legal pra caramba. Eu já gritei com o Laser, já gritei com o Greco, já gritei com todo mundo, bicho. O meu temperamento é uma bosta, meu irmão. Vocês não têm noção. Vocês estão vendo 5 minutos, é igual o Instagram, sabe? Você vê a pessoa em Dubai, né? Não, a vida não é essa, não. O que eu tô demonstrando pra você aqui, Roger, essa 1 hora e pouco que você tá vendo Aires. Quem vive na minha vida sabe que eu tenho ego, entendeu? Quem vive na minha vida sabe que eu tenho temperamento ruim. Quem vive na minha vida sabe que eu vivo de pecado o tempo todo, que eu faço bosta o tempo todo, que eu erro o tempo todo, entendeu? Então, o conselho que eu posso te dar de algo que eu não sei nem se eu alcancei mais do que você, em algo que você está me perguntando, é que a vigilância é o segredo para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Não que a gente tem, porque eu não sou humilde desse jeito que você acha que eu sou, não. Eu sou metido. Eu sou uma pessoa metida também, entendeu? E vamos para cima. Tem mais pergunta? Olha lá. Tem uma pergunta da Camila aí. Só que, Camila, é o seguinte: nós vamos te responder essa pergunta numa live especial. Eu sei que você está acompanhando a gente diariamente, então vamos responder essa pergunta. Eu tenho uma pessoa que eu quero responder essa pergunta junto com você, porque essa resposta vai acessar bem o que você precisa, tá? Então nos acompanhe nesses próximos dias, que essa resposta vai vir pro seu coração. Amém? Aires, para a gente terminar, eu queria que em 2 minutos, Provérbios é um livro de conselhos, muitos conselhos. Eu queria que você pudesse dar um conselho em 2 minutos. Você está sentado agora de frente para todas essas pessoas. Eu queria que você enxergasse na sua mão um tesouro. Se você pudesse entregar esse tesouro para esse mapa da vida do empreendedor agora, um conselho, o que você diria? Galera, uma coisa que o Antônio ouve muito de mim é que a ordem natural das coisas são as coisas se desfazerem. Essa é a ordem natural da vida. Então, se você largar uma casa ali no canto, você vai voltar 2 anos depois, vai estar rachado, vai ter um probleminha, né? O empresário, ele tem um. Eu tô falando isso pra você porque eu tenho, viu? Tem a mania de achar que quando você faz uma coisa, aquela coisa vai se manter feita.
e as coisas não se mantêm feitas. As coisas elas precisam de uma manutenção muito grande, entendeu? Se você for olhar até aí eu acho que o verbo, acho que na 20, né? Se você for olhar no 20 aí, é muito importante você ter dentro da sua cabeça que a manutenção das coisas, ela faz parte daquilo que você sonhou ter. Se você sonhou ter uma empresa, se sonhou ter sucesso, se sonhou ter. é, eu que mexo com computadores, porque as pessoas imaginam que, tipo assim, eu vou fazer um sistema e aquilo ali vai funcionar para sempre, né? Eu consigo pegar erros de aritmética e de matemática acontecendo quando eu chego perto de 10 milhões de operações na sete capital. Existem erros que acontecem de comissionamento, de pagamento, de recebimento, que a cada anomalias que eu consigo ver que elas acontecem em média a cada 10 milhões de operações. E aquilo é um computador que é feito para não errar, que foi programado para não errar. E são erros que a gente não consegue encontrar, entendeu? A manutenção das coisas ela é constante do seu time comercial. O Julião me ensinou muito isso. Você liga para a pessoa, às vezes você não liga para poder cobrar nada, você liga para poder ver como é que está a cabeça dele. Ele chama de torre. Ele quer saber como é que está a torre da pessoa, né? Você tem lá um time administrativo que às vezes você vai perguntar para ele o que está acontecendo na vida dele. Puta cara de performance, meu. Nossa, o cara de repente não está acontecendo mais nada. Você vê e fala, caramba, o cara parece que faleceu ali. Talvez essa é a hora de você chegar, levar ele para um café e falar, meu amigo, o que que tá vendo, mano? Você tá bem na tua casa? As coisas estão rolando bem do jeito que tem que acontecer, né? Então, eu acho que o maior conselho que eu dou para o empresário, para quem quer ter empresa, é que você não vai fazer uma loja bonita e vai vender para sempre. Porque a loja bonita vai rachar ali o reboco, o piso vai gastar, você vai ter que trocar alguma coisa. Não existe nada que você vai fazer e que a manutenção é baixa. A manutenção sempre vai ser alta. E quando você tem a expectativa de que a manutenção é alta, e ela é um pouco mais baixa do que a sua expectativa, você fica até felizinho. Que chave, hein? Que chave, gente. Essa chave, eu posso dizer a eles que ela não serve só para empresário, ela serve para casamento. Casamentos precisam de manutenção constante. E às vezes a gente, por não acreditar na manutenção, porque a gente já conquistou, a gente acaba desconstruindo aquilo que foi construído, né? Família, relacionamentos. Por isso que o Provérbios vai dizer, 23 e 24, esforça-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, e nada garante que uma coroa passe de uma geração a outra. Então que a gente possa terminar essa live com essa chave extraordinária. Aires, eu quero te agradecer a tua presença, tudo aquilo que você transbordou aqui. Você é um cara de uma mente protegida por papel alumínio, sábia, guardada. Eu amo a sua vida. Tenho você guardado aqui no coração de uma forma muito carinhosa, viu, meu irmão? Saiba que você tem um irmão sempre aqui. Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam seguir junto com a gente até o último dia. Vamos pra cima, vamos com tudo, porque como diz o Marcelo Antunes, a vida acontece na velocidade que você determina. Ó, beijo no seu coração. Airão, obrigado pelas chaves, pelos entendimentos e por tudo que você faz por cada um de nós que estamos aqui. Um abraço, irmão. Tamo junto.